O Gear 5 não é o fim, é só o começo. E o capítulo 1162 de One Piece chacoalhou a comunidade. Se você acha que já viu tudo que o Luffy pode fazer, prepare-se! Eiichiro Oda acabou de deixar escapar que nosso capitão precisa de algo ainda mais extraordinário para enfrentar o inimigo final. Ou seja, o Deus do Sol ainda não alcançou o horizonte máximo. Pra quem não se lembra, praticamente durante esse capítulo nós tivemos a confirmação de que nem o Gear 5 nem o Haki do Conquistador serão suficientes contra Imu e o governo mundial, e isso abriu as portas para a teoria mais insana dos últimos tempos. Qual será o próximo nível de poder do Luffy? Imagine um poder que vá além do que vimos em um ano, além de transformar tudo em borracha, além de controlar as leis da física. Imagine o Luffy tocando o coração do mundo de uma maneira totalmente nova. E digo mais! Quando você entende as pistas que Oda vem plantando desde Skypiea, War 7, Enies Lobby, Dressrosa e Wano, toda a percepção sobre o final de One Piece muda completamente. O autor construiu um mosaico de detalhes espalhados em mais de 1000 capítulos que agora parecem convergir para uma única resposta. Bom, bora descobrir? Então já deixa o like e se inscreve no canal. Olha, um dos maiores mistérios dessa saga final é justamente o que vai elevar o protagonista ao nível de um deus. Durante anos, nós imaginamos que o Gear 5 seria o auge das habilidades do Luffy. Afinal, é a forma em que a sua fruta desperta completamente e se revela como o lendário deus do Sol Nika, permitindo transformar seu corpo como quisesse e alterar a realidade ao seu redor. Mas eis que surge a revelação do Oda. Luffy precisará de um poder além disso. Esse cenário gerou um frenesi de especulações na comunidade, reacendendo teorias antigas e criando outras novas. Bom, o capítulo 1162 mostra que Imu e os Gorosei são capazes de façanhas grotescas, fundindo-se entre si e aparentemente combinando poderes de múltiplas entidades. Oda não fez essa cena por acaso. Ele está nos dizendo que a luta final será algo que ultrapassa os limites tradicionais de força, velocidade e haki. Será um confronto de essências. Além disso, os capítulos que vieram depois meio que marcaram o fim de God Valley e no flashback que explicou um pouco sobre a família do Barba Negra, e até mesmo tivemos a menção sobre o medo de Imu em relação a Dave Jones e Joy Boy. Dito isso, Oda pode simplesmente voltar para o presente, finalizar o arco de Elbaf e na sequência nos levar para mais um flashback insano, só que dessa vez 800 anos no passado, descrevendo quem de fato foram esses personagens icônicos e resolvendo de uma vez por toda o mistério do século perdido, mostrando o verdadeiro poder de Joy Boy que possivelmente Luffy usará para sua próxima transformação. Bom, assim que o Oda revelou nas entrelinhas que o Luffy vai precisar de um novo poder, todo mundo começou a se perguntar: o que será que pode ser mais absurdo do que se transformar na personificação do Sol e brincar com as leis da física? Se o Gear 5 permite que o Luffy reflita balas de luz e infle seu corpo com um balão gigantesco e até transforme o chão em borracha, o que é que vem a seguir? Para começar a responder isso, nós temos que analisar o que o Gear 5 representa. Ele é a libertação, é a alegria em batalha. Ele surge da fruta Hito no meu modelo Nika, uma Zuma mítica que incorpora a vontade da libertação mundial. No passado, a pessoa que representava isso, Joy Boy, foi alguém que prometeu libertar povos oprimidos, como as sereias, e falhou por algum motivo. Luffy, ao despertar o Gear 5, assumiu esse legado de alegrar as pessoas e lutar contra opressores. Porém, a saga final mostra que o último vilão é um ser que representa todo mundo ou manipula as suas rédeas. Então, a evolução natural seria o Luffy adquirir um poder que não só liberta fisicamente, mas também liberta espiritualmente. Quando paramos para pensar que nem a combinação do Gear 5 com o Haki do Conquistador é suficiente, entendemos que o Chapéu de Palha vai precisar de um poder capaz de atingir Imu em um nível espiritual. Isso faz muito sentido, porque o Governante Supremo foi mostrado como uma entidade sombria que talvez tenha vida eterna e, ou como já comentamos, seja algum tipo de ser que com certeza não está no plano físico, como por exemplo a teoria dos Clabaltmans que eu trouxe. Ou seja, se o Luffy puder interagir com almas, talvez consiga neutralizar a imortalidade de Imu. Essa ideia de manipulação de almas não é nova em One Piece, afinal a Zoro no Mi da Big Mom permitia ela negociar a vida em troca de medo. Brook com a sua Yomi Yomi no Mi consegue caminhar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos e soltar a alma do seu corpo, ganhando a forma de um espírito. E agora em God Valley nós vimos que Roger e Garp estavam falando sobre uma espécie de massa crítica ao usarem Haki, algo que pode ser interpretado como uma pressão espiritual, indicando que pode ter uma conexão entre a essência vital e o Haki. Talvez a própria fruta de Nika esconda a habilidade de tocar essa essência. Afinal, Nika é uma onomatopeia japonesa que significa sorriso, e sorrir é uma expressão da alma. A risada contagiosa do Luffy pode se tornar o catalisador para libertar almas oprimidas, enfraquecendo Imu. Outra teoria popular é de que o Luffy precisa dominar totalmente os 3 tipos de Haki: observação, Kenbushoku, armamento, Busoshoku e conquistador, Haoshoku. E talvez
combiná-las. Nós já vimos que é possível revestir o Haki do Conquistador junto com o do armamento, afinal o Luffy já fez isso desde o ano na luta contra o Kaido. Fora que, como eu disse agora há pouco, Roger e Garp falaram sobre infundir massa no Haoshoku. Imagine que para conseguir algo desse tipo, seja necessário um domínio fino dos 3 tipos, e que no fim você controla sua energia tão bem ao ponto de aumentar o dano final dos seus ataques. Isso poderia permitir que ele alterasse a vontade dos oponentes, forçando até seres mais poderosos a ceder. Esse tipo de fusão seria único e justificaria a afirmação que nem mesmo o Gear 5 é suficiente sem algo a mais. Outra coisa é que muitos fãs acreditam que Luffy vai ativar uma arma ancestral. Até agora, sabemos que a Shira Roxa é Poseidon, capaz de comandar os Reis dos Mares. Não sabemos ainda o que de fato é Uranus, mas parece ser uma nave espacial que está em posse do governo, e conhecemos apenas rumores sobre Pluton, supostamente um navio de guerra que está embaixo de Wano. Agora vamos conectar. Luffy possui o Chapéu de Palha, que parece ser um item de importância histórica e está ligado ao grande chapéu gigante que Imu guarda. Há quem teorize que esse artefato é uma chave ou um dispositivo que, se combinado com sua fruta, pode tomar o controle das armas. Se o Luffy acabar roubando o poder de Urano, se aliando a Poseidon e libertando Pluton, ele poderia mover os céus e os mares, literalmente, e virar o mundo de cabeça para baixo. Isso poderia inclusive combater a técnica de Domi Reverse e mostrar que o Luffy é capaz de equilibrar o mundo. Claro, sempre existe a possibilidade de nós termos o famoso Gear 6. Os Gears anteriores sempre foram evoluções da forma como o Luffy usa o corpo. O Gear 2 usa o sangue acelerado, o 3 infla os ossos, o Gear 4 usa Haki combinado com borracha e o 5 desperta e faz tudo isso junto e misturado. O Gear 6, no entanto, teria que ser mais do que uma técnica física. Teria que ser a síntese de todas as habilidades e da criatividade do protagonista. Talvez, sei lá, bora imaginar um Gear que combine a elasticidade ilimitada do Gear 5 com alguma característica de um deus. Alguns fãs imaginam um Gear infinito, onde o Luffy se torna praticamente um avatar de Nika com um controle absoluto sobre matéria e energia. Embora pareça exagero, o Oda já nos surpreendeu tantas vezes que não dá pra descartar. Pra gente identificar o que o escritor planeja, vale revisar pistas escondidas em arcos anteriores. Em Skypiea, aprendemos sobre o Verth, o solo sagrado que os habitantes do céu idolatravam porque lhes permitia cultivar alimentos. Oda descreveu o Verth como um objeto de admiração eterna, a base da vida. Vimos durante esse arco o ritual dos Xandianos dançando ao redor de uma fogueira enquanto faziam a dança de Nika, uma das primeiras representações do Deus do Sol. E no altar de sacrifício conhecemos o conceito de Claboutman, o espírito do navio. Ou seja, se o Luffy se torna o Deus do Sol que representa a alegria e liberdade, quem representaria o Deus da Terra? Bom, vocês sabem, eu fiz a teoria de que Imu seria o Claboutman da Terra, uma encarnação que protege o planeta, mas foi corrompido. Se isso se tornar verdade, a luta final terá um componente de restauração. Luffy poderia despertar um poder capaz de limpar a corrupção, restaurar o espírito da Terra e terminar a missão que Joy Boy não conseguiu. Bom, agora um outro detalhe de Skypiea. Lá nos foi mostrado que as raças do céu vieram da Lua. Porém, eles ficaram sem recursos e desceram para a Terra, o planeta azul. A Terra foi a salvação. Isso se conecta com a ideia de que as armas ancestrais e talvez o novo poder de Luffy estejam ligadas a energias cósmicas. Em Marineford, se lembrarmos, aprendemos sobre o sino Ox, um sinal de libertação e comunicação. Depois da guerra, o Luffy foi até lá, tocou o sino para mostrar ao mundo que um ciclo se encerrou e outro estava prestes a se iniciar. O som, como forma de comunicação e libertação, aparece também em Skypiea com o sino de Shandora. Talvez o novo poder do Luffy envolva algum tipo de toque do rei, um chamado que desperte a vontade de todos os oprimidos do mundo, anulando os poderes de Gemou. Olha só porque tem uma conexão legal. Em Dressrosa, nós vimos o despertar da Ito Ito no Mi do Flamengo, que permitiu transformar o ambiente em fios. O despertar da Gomu Gomu no Mi, na verdade Icarus, fez a mesma coisa com a borracha. Se o Luffy continuar evoluindo, talvez seu despertar se expanda para a própria vida, fazendo-o capaz de poder tornar o ambiente mais vivo, mais alegre, restaurando a vegetação, as flores e o solo, algo como reformar locais destruídos pelo mundo. Isso combateria diretamente a destruição promovida por Imu. Legal, agora vamos fazer uma analogia de outros arcos. Whole Cake trouxe a ideia de energia de vida e de como ela pode ser transferida. Afinal, Big Mom usava Soro no Mi para tirar anos de vida das pessoas. Brook podia extrair almas com sua música e a Purin tinha a habilidade de mexer na memória utilizando a sua Memo no Mi. Todos os poderes podem influenciar a luta final se o Luffy tiver que manipular a alma de Imu. Agora, voltando para mais ou menos no presente, no capítulo 1162, nós tivemos a fusão grotesca de Saturn com Imu, revelando uma forma que choca os leitores. Rox chamou Imu naquele momento de um mundo, e isso ecoa exatamente na fala de Van Olga e Catarina Devon no capítulo 1107, quando eles dizem que o Teach busca
o mundo. A conexão? Teach é filho do Rox e sabe mais sobre Mu do que pensamos. Se ele almeja o mundo, talvez esteja atrás do mesmo poder que Luffy precisará. Talvez o objetivo seja se tornar o pivô da realidade. Quando nós falamos de novo power-up, não precisamos nos limitar a golpes ou transformações. Pode ser algo mais abstrato. Luffy tem a habilidade natural de fazer amigos e inspirar lealdade. Ele já uniu as tribos de Alabasta, Drum, Skypiea, War 7, os revolucionários de Dressrosa, os samurais de Wano e até mesmo inimigos como o Crocodile e o Mr. Two. E se o seu novo poder for o de unir todas essas forças sobre uma bandeira? Pensa só, os piratas do Chapéu de Palha, a grande frota do Chapéu de Palha, as sereias, os minks, os gigantes de Elbaf, os homens peixes, os revolucionários, as armas ancestrais e até alguns aliados inesperados, como certos almirantes. Isso transformaria o Luffy em um líder que, à semelhança de Joy Boy, reúne o mundo para derrubar a tirania. O então poder seria a capacidade de sincronizar hakis, crenças e esperanças. E isso é algo que Mu, isolado na sua sala das flores, jamais compreenderia. Outra possibilidade é que o novo poder do Luffy seja o conhecimento. Afinal, para derrotar o inimigo final, você precisaria conhecer o seu passado. A Robin está coletando os Poneglyphs, que revelam a verdade sobre o século perdido. Frank guarda as plantas de Pluton. Os Minks têm a história de Joy Boy. Se o Luffy entender todas essas peças, talvez descubra o propósito do Chapéu Gigante, do Tesouro One Piece e do que Roger queria para o mundo. O tesouro pode não ser um objeto, mas um evento, uma gargalhada compartilhada, um banquete, quem sabe. A habilidade de compreender e aceitar essa verdade pode ser o poder mais forte de todos. Finalmente, chegamos numa parte que eu gosto muito. A teoria sombria de que o Luffy terá que sacrificar algo grande para libertar seu novo poder. Sua vida, seus sonhos ou até a fruta de Nika. Afinal, o Oda costuma criar reviravoltas dramáticas. E se o Luffy tiver que abrir mão do Gear 5 para ativar uma habilidade que só Joy Boy possuía? E se ele tiver que se transformar em uma entidade que preserva o mundo, mas não pode navegar como pirata? Isso seria um final diferente, mas muito a cara do Oda, onde a liberdade vem com um preço. A real é que o escritor brinca muito com astrologia e mitologia. Além disso, as armas ancestrais são nomeadas como referências aos deuses gregos. Pluton é Hades, Poseidon é o deus dos mares e Uranus, deus do céu estrelado. Formam uma grande trindade. Se Luffy ativar Uranus, terá controle sobre os céus. Se Shirahoshi controla os mares, dá essa capacidade também ao Chapéu de Palha. E se alguém despertar Pluton, poderíamos ter uma batalha cósmica onde cada continente ou oceano responde a um poder. Talvez o novo power-up do Luffy seja a capacidade de sincronizar essas armas, ou de fazê-las reconhecê-lo como soberano legítimo. No fim, todas essas teorias, manipulação de alma, fusão de hakis, ativação de armas ancestrais, Gear 6, liderança suprema ou despertar da vontade, têm um ponto em comum. Mostram que ainda há muita história para contar. O One Piece está no clímax e Eiichiro Oda prepara o terreno para revelar os segredos guardados por mais de 2 décadas. O novo poder do Luffy será com toda certeza algo que ressoará com os temas centrais da obra: liberdade, amizade, alegria e superação. Agora é hora de ouvir de você. Qual dessas teorias faz mais sentido? Você acha que o Luffy vai despertar um poder espiritual para tocar as almas dos inimigos? Ou será que ele vai unir as armas ancestrais num golpe planetário? Talvez o verdadeiro poder seja simplesmente sua capacidade de inspirar o mundo? Bom, escreve aqui nos comentários porque eu vou ler todos e responder os mais interessantes. Afinal, esse debate é o que faz a comunidade One Piece ser tão incrível. Foi um prazer teorizar com vocês, nos vemos no próximo vídeo e que a vontade dos D continue guiando nossos caminhos pelos mares. Não esquece de se inscrever e deixar o like.